ocupacional, formada em 2010 pela última turma da FAES aqui em Vitória. A terapia ocupacional é um ramo da saúde que trabalha a reinserção do indivíduo na reabilitação física, social, educacional, social, escolar, dando aporte para esse indivíduo para retomar sua autonomia diante das atividades da vida diária ou nas atividades profissionais. A terapia ela estuda basicamente a praxis humana, então o desenvolvimento do corpo, os movimentos, o desenvolver desse ser humano enquanto autônomo, né? E também as adaptações que são necessárias quando há alguma incapacidade muito profunda, alguma perda, para a volta dessas atividades. No Brasil, ela começou também como saúde mental, em São Paulo e no Rio. Então eram colocados os acometidos pela loucura, pelos transtornos mentais em instituições, e lá dava-se alguma coisa para eles literalmente se ocuparem. Com o passar do tempo, foi se criando a ciência em volta da saúde mental, dos transtornos mentais, e viu-se que isso realmente, sem objetivo, não tem praxis, não tem desenvolvimento humano, né? Nem tampouco adaptar ou habilitar o homem dentro de uma situação. Mas junto a isso veio também a reabilitação física da terapia ocupacional. E aí quando que a gente entra? A gente entra nas adaptações, órteses, próteses, moletas, cadeiras de roda, adaptações diárias de casa, para que a pessoa possa voltar à sua atividade. Tudo aquilo que você não pode, como era antes, dentro do que você pode, até onde vai a sua capacidade. É aí que a gente entra. Aí a gente adapta, a gente melhora, a gente busca, né? Isso é terapia ocupacional. Bom, quando a gente pensa na terapia ocupacional, na intervenção como parkinsoniano, a gente não pensa diferente, a gente não costuma assim, prazer, eu tenho Parkinson. Não, vocês, ou como os outros pacientes, são pessoas que precisam de uma adaptação. Parkinson ou não, isso pra gente não é o ponto. Dentro do que você pode fazer hoje, o que a gente vai fazer para te ajudar? Né? Seja uma atividade física, seja uma adaptação com talheres, seja uma adaptação com instrumentos em casa, faca, tábua de cortar carne, puxadores, alcance. Então tudo isso a gente entra trabalhando. E aí o que seria a intervenção especificamente no Parkinson? A gente sabe que dentro do Parkinson existem alguns tipos, né? Tem o balismo, tem a coreia, tem os tremores, e tem os Parkinsons também que não apresentam tremores, né? Dentro disso, dessa quantidade, né, dessas possibilidades de variação de Parkinson, é que entram as adaptações. A pessoa que tem muita coreia, muito balismo, se balança muito, qual é o principal objetivo no ambiente daquela pessoa quando entra um terapeuta? Risco de mobília, risco de tapete, protetores em que ela pode ter um suporte na hora que tem uma perda de equilíbrio, né, que o Parkinson perde principalmente equilíbrio, muda a postura, muda o eixo de equilíbrio e aí vem toda uma série de efeitos cascata. Os tremores simples, né? O trabalho de eixo sempre para manter, trabalhar e fortificar o equilíbrio, né? Fortalecer o equilíbrio da pessoa e a motricidade fina dentro dessa capacidade. Então assim, para fazer uma alimentação, para poder se pentear, para poder trocar uma roupa, porque só quem não tem é que a gente sabe que como é difícil, né? Quando a gente tem as habilidades desenvolvidas sem problema, a gente não sabe, a gente não entende isso. Quando a gente pensa em atividade física para o Parkinson, uma coisa que é bem trabalhada é o Pilates. O Pilates, mais uma vez, não só como o Parkinson, como outras né, lesões ou doenças neurológicas, ela trabalha sem impacto, permite fortalecimento muscular profundo, né? O Pilates trabalha muito isso, trabalha a respiração na sua melhoria, na sua expansão pulmonar, a trabalho de equilíbrio também,
né, que a gente faz e condiciona aquele treinamento, aquele movimento, sim. Autoestima, porque dentro de sua habilidade, o que você é capaz de fazer. Então, eu acho que tudo isso, você cumprir essas matérias 1, 2, 3 vezes na semana, já vale. E manter. Né? O Pilates hoje ele beneficia imensamente toda uma população que não gosta de academia, que agora é modinha, né? Academia, selfie, pá. E é uma coisa que é uma atividade que volta você para o seu corpo, desenvolve sua consciência corporal. Então, dentro dessa consciência corporal, você consegue, até certo ponto, ter um domínio. E quando não tem esse domínio, você sabe se defender, sabe adaptar, para não sofrer consequências, para não se machucar, para não ter perda. A medicina tradicional chinesa, extremamente milenar, né? Desde que o mundo é mundo, a medicina chinesa ela existe. Ela é composta de alguns métodos. Então, é a acupuntura, o Tai Chi Chuan, o Qigong, o Shiatsu e a fitoterapia ou dietoterapia baseada na acupuntura, na medicina chinesa. Hoje já se sabe que a medicina chinesa, o Parkinson, ele é proveniente de dois órgãos principais. Quando a gente vai ver as faltas, os excessos, a gente vê que o rim ele é responsável pela medula e sistema nervoso central. Então, a origem do Parkinson, né, a lesão parkinsoniana, ela é proveniente de uma debilidade do rim. Pode ser pré-celestial ou pós. Isso a gente não tem como saber ao certo. A gente sabe que tem essa lesão e o fígado, que é o pai das emoções, ele rege o sangue, ele controla todas as emoções, ele é o ministro que segura a onda de todos os sentimentos. Ele tem a capacidade de gerar vento e fazer com que os tremores aconteçam. O Parkinson é uma doença escalada, é fato, isso não se muda. Né? Então, o que a gente vai melhorar com a medicina chinesa? A gente vai dar aporte de sangue, de energia, tirar vento, melhorar a imunidade, melhorar a qualidade visual, equilíbrio, todo esse contexto que a medicina chinesa pode estar fazendo. É claro que assim, não se deve nunca, em hipótese alguma, parkinsoniana ou não, abrir mão de um tratamento alopático ocidental. É um tratamento paralelo, sempre. Não se deve automedicar, principalmente. Né? Jamais, em tempo algum, ficar sem se alimentar. E na medicina chinesa, a pessoa que não se alimenta não pode ser culturada, porque é uma das formas que a energia do alimento que eu preciso fazer correr o corpo. Né? E aí, quando eu falo de alimentos também, eu tenho que lembrar que, voltando para a parte ocidental, as medicações do Parkinson, vocês usam, né? O Prolopa, o Levodopa, tem outro. Promipexol. Eu não consigo falar esse nome. É interessante lembrar que existe um tempo específico para você se medicar e depois se alimentar. Né? É fato que quando você toma essa medicação do Parkinson, existem algumas reações, alguns alimentos que impedem a reação correta dessa alimentação. E essas são as proteínas, seja ela vegetal ou animal. Então eu preciso tomar a medicação, dar um tempo, acho meia hora, é o pico, né? Ela consegue ser absorvida no seu melhor momento, e aí até 1 hora você pode se alimentar, com proteína ou não. E aí você junta isso tudo, né, e você faz um bom tratamento de adequação para o parkinsoniano. Então você tem as adaptações, você tem o trabalho corporal, você tem a medicina chinesa, né, que trabalha os problemas imediatos, você tem as medicações alopáticas de tratamento do neuro, né, você não pode abrir mão disso. E isso é um conjunto de coisas que só tem a ganhar, o parkinsoniano só tem a ganhar. Outras coisas que são bem características, outras situações que são bem características do Parkinson são as cleidas. Embora, mais uma vez,
não é privilégio do parkinsoniano, né? Talvez haja uma incidência maior, mas assim, todo paciente que a gente começa um trabalho no Pilates, por exemplo, que não tem o costume de uma atividade física, vem do sedentarismo, ele sofre umas reações de cãibra no momento que está começando a trabalhar o corpo, acordar o corpo, porque vem de uma estagnação, vem de uma inércia, vem de uma falta de atividade. A cãibra, ela é um nó, vamos falar bem simplificado. Ela é capaz, no meio do fuso, ela faz uma contração tão forte do sarcômero que ela chega a fazer uma bolinha, que é um nódulo. E aí gera dor, né? E o que fazer nessa hora? Nessa hora não tem outra coisa, a não ser alongar, ou você fazer a pressão em cima desse nódulo, que dói absurdamente. Mas é o que tem que ser feito, para naquele momento você já interromper esse processo. Tá? Então não tem remédio, é isso, entendeu? Banana? Sim, por que não? Embora aqui tem estudos que falam que propicia a banana contra a cãibra e tem estudos que falam que nem tanto assim. Da mesma forma a água. Tem estudos que falam que beber bastante água não deixa gerar cãibra, como tem estudos que falam que sim. Está dentro de uma linha saudável, por que não fazer? Mas naquele momento, cãibrou, deu nódulo, alonga e procura mesmo, sabe? Aperta o nódulo. Vai doer, mas é o que tem que ser feito. Não tem remédio, não tem milagre. É isso. É muito recorrente no parkinsoniano durante o dia, tem uns momentos que vocês chamam de off, né? É o momento em que acontece um travamento muscular, o que pode gerar uma contratura muito forte, uma perda de equilíbrio repentina, e, consequentemente, machucar, cair, ter essas consequências, né? Quando eu entendo desse momento off, é a incapacidade de você ter o controle sobre os movimentos, por causa de uma descarga, de alguma coisa que acontece no sistema nervoso, na substância negra de vocês, e impede o controle químico desse movimento, né? Porque o que acontece? Existem as drogas que inibem esse movimento. Então, é um momento em que nem a medicação consegue segurar e nem o sistema nervoso consegue parar de emitir. Então, acontece esse momento off. Aí tem esses travamentos, a marcha diminui, ela fica picada, os tupicões, ela pode ter um tropeço maior, o equilíbrio fica prejudicado, né, porque você não consegue ir, não para. E em contrapartida, eu conheço também parkinsonianos em que quanto mais agitar, melhor. Então, assim, cada um com a sua habilidade, né? Uns para se proteger podem, como pessoas que têm, por exemplo, crise convulsiva, só para fazer um comparativo. As pessoas pressentem que vão ter a crise convulsiva, elas já sentem e se protegem. O parkinsoniano, ele tem um momento que ele começa a perceber um avanço disso, desse momento off. Ele não chega assim. Então, no momento em que você sente isso, é hora de você sentar, se proteger e esperar. Não tem o que ser feito. Em outra partida, quem tem como agitar, tem pessoas que têm que agitar, passa super bem, né? Aqui eu também tenho uma esteira magnética que também resolve bem, que libera muito bem, que aí é um trabalho que já é concomitante à medicina chinesa, que é uma esteira que ela tem ímãs infrared. Então ela quando a gente entra em vibração, liga o power head dela, ela emite ondas que vão ajustando por vibração as células, sabe, as ligações, e tudo vai se acalmando através do ímã, do magneto. Então é um trabalho também que é muito legal, está sendo feito concomitante.
Seria interessante que todo mundo tivesse acesso, né? E aí, não tem alongamento, não tem, tipo, como não chamar a atenção. Né? A gente tem que pensar o seguinte, tem que se proteger. Se proteja. Acabou, espera passar. Né? Não tem, desconheço, pelo menos, se tem, eu não conheço. Alguma droga que interrompa esse processo imediatamente. Não sei se existe. Tem essa possibilidade de você se proteger. E assim, quando você se preocupa de não chamar muita atenção, tem que se despedir disso, né? Cada pessoa tem a sua habilidade, cada pessoa tem a sua debilidade, passar por isso. Eu acho que pior do que passar a questão do tremor, de chamar atenção, de se debater, é se preocupar com quem está te olhando. Não cabe, não importa. Você tem que se proteger. Seu corpo é seu templo, o seu corpo é sua máquina, então para, segura e fica. É o melhor que tem que fazer. As dores do parkinsoniano, elas são dores que vêm dessa rigidez, dessa contratura. Né? São dores musculares por tensões, né, muscular, e por ligações das fibras aferentes e eferentes do sistema nervoso. Então, são muito excitadas, geram dor. Existe também um outro pensamento, né, que vem da fraqueza muscular, porque o que acontece? O corpo não tem mais a mesma desenvoltura, mesmo você fazendo uma atividade, você tem uma diminuição, ainda assim tem que ser trabalhado mais, né, com mais intensidade. E a falta desse trabalho muscular gera a falta da postura, a articulação mal ajustada, e aí vem as dores, aí vem compressão de nervo, vem a dor por causa de postura, né, arcada, porque o abdômen é a parte mais importante do nosso tronco, e é ele que a gente conhece como casa de força, né? O Pilates trazia isso, é através dele que você tem toda a habilidade de contrair. Quando contrai, toda a habilidade de manter o seu corpo em controle. Dói muito, para quem não está acostumado, muito. Você dorme fazendo, acorda fazendo? Não. Várias vezes no dia você tem que lembrar. Eu costumo brincar com os meus meninos e meninas, assim, amarro uma fitinha em torno da linha do umbigo, para dar uma consciência corporal de que o abdômen precisa ser contraído. Porque no momento em que relaxa, a fitinha aperta, e aí você precisa contrair. Né? Essa contração, ela te dá o suporte do seu eixo, para que você tenha uma desenvoltura de membro superior, membro inferior. Agora, tudo isso, todas essas dores, elas elas vêm junto, né, da doença. Isso não tem como. É que nem a pessoa que tem hérnia. Vive-se bem, controlado, sim, mas a hérnia está lá. Se não for operada ou se ela não voltar para o lugar, em algum momento ela vai dar crise. Então, assim, há momentos em que você vai estar com dor, há momentos em que você está ali, você tem que seguir adiante. Os alimentos que não são indicados para ingerir, não são indicados para ingerir com a medicação, é sabido que são as proteínas, né? Existe um tempo depois que você toma a medicação e um tempo depois você pode se alimentar, para não correr o risco de ter perda da ação da medicamentosa, mas é sempre importante procurar um nutricionista. E junto com o seu neuro também, buscar essa informação, porque toda medicação advinda de reações medicamentosas, o neuro vai saber falar melhor. Né? E o nutricionista, lógico, no trabalho concomitante, aí vai poder montar para vocês, ou alertar até algumas coisas mais, para vocês não perderem a reação medicamentosa. Porque às vezes você está ali, está tendo reação direta, está comendo junto com a medicação, e de repente, um detalhezinho, né? Um pedacinho, sei lá, de um grão, alguma folhagem que de repente a gente não sabe, é interessante.
existe calçado mágico. O que existe? Um calçado que calce bem o pé, que não deixe batendo ponta, nem batendo calcanhar. Ele tem que estar quanto mais adaptado no pé, mais juntinho do pé, mais seguro. Um tênis, uma sapatilha moleca, um saltinho de 2 centímetros, se você sente dor na coluna, ajuda. Tem uma linha de calçados flex, comfort flex, usa flex, sem problema. Se quiser usar da Piccadilly, pode também. Da Botero, pode também. Não é a marca, é aquele que você vai adaptar melhor, né? Lógico, se você tiver como cobrir os dedos, sempre, não deixar a ponta, tipo chinelo, que fica os dedos aqui e a ponta aqui, isso é causa de tropeções assim, absurdos. Sandálias franciscanas também, a não ser aquela que tem um trançado por cima cobrindo o pé, tudo bem, mas evitar ao máximo essa ponta solta. Isso é para todo mundo, tá? Para mim também. Então, esse é o segredo. E assim, eu acho que antes de pensar só no calçado, além de pensar só no calçado, é o fato de pensar numa atividade corporal, no alongamento, no trabalho de equilíbrio, né? Buscar isso aí de alguma forma. Uma hidroginástica, um pilates, em casa com borracha, uma orientação com o fisioterapeuta, não tem problema. O importante é você manter o seu corpo pronto, né? Para alguma intercorrência você ficar forte também.